Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Dilemas Éticos em Medicina Veterinária. E antes de começar a aula, eu queria agradecer imensamente o convite, estou muito feliz de estar participando tanto como aluna quanto como instrutora, e parabenizar a organização por estar tratando de um assunto tão importante e tão negligenciado na maioria dos currículos das universidades de veterinária. Bom, eu vou falar um pouquinho do impacto de animais domésticos sobre os animais selvagens. Isso não significa que eu estou sendo especista aqui, falando que os animais silvestres são mais importantes que os animais domésticos. Eu só estou querendo dizer que com o aumento da população mundial, brasileira, a população humana como um todo, a gente tem cada vez mais comprimido as áreas naturais, as áreas protegidas, né, as unidades de conservação. Então, cada vez mais tem as cidades, a pecuária, a agricultura chegando perto dessas áreas naturais. E a gente tem o quê? Tem aqueles impactos dessas atividades chegando próximas às áreas naturais, então poluição, lixo, presença de infraestruturas em áreas que antigamente eram de mata, entre outras coisas. E, consequentemente, onde eu tenho lixo, invariavelmente eu vou ter a atração tanto de animais domésticos quanto de animais selvagens, né? E ali, muitas vezes, eu acabo levando a interface desses animais. Bom, aqui eu coloco essa foto que eu imagino como esses animais e como as populações tradicionais se sentem com essa proximidade dessas atividades antrópicas, dessas áreas naturais. Bom, e hoje, quais são consideradas as principais ameaças à biodiversidade, né? Então, destruição e degradação de hábitat, que é bem comumente a gente vê em jornais, em revistas, né? A sobreexplotação, né? Que é a extração, caça, pesca em excesso, a poluição, a introdução de doenças, que eu vou falar um pouco, a presença de espécies invasoras e as mudanças climáticas, né? Bom, perda e degradação de hábitat, ela está bem vinculada à presença de pecuária, agricultura, expansão urbana, infraestrutura, né? Então, aqui, na foto à esquerda acima, a gente consegue ver o limite do Parque Nacional de Emas, né? Ele está limítrofe já a áreas de plantação, né? A grandes áreas de plantação. Então, não tem uma zona de amortecimento, nada disso. Eu tenho essa ruptura da mata para, de repente, eu ter ali ou a pecuária ou a agricultura, né? O mesmo acontece na foto do lado direito acima, né? A gente vê um rio, né, sendo submetido a a presença da construção de uma hidrelétrica, onde ali eu vou ter alteração de um monte de fatores, né? Quantidade de sedimentos, temperatura, muitas vezes, da água, redução do fluxo, vazão, e claro que tudo isso afeta a biota associada. Aqui na figura à esquerda abaixo, a gente tem um grande número de gados, né, e vocês veem a floresta atrás. Então, cada vez mais a floresta vem sendo devastada, né, para dar origem a pasto, né. E embaixo, à direita, a gente tem, por mais que seja uma estrada de terra, né, ela corta um parque nacional e ela é um grupo de queixadas que precisa se adaptar a esse novo ambiente, né, para viver. Bom, só colocar aqui, né, alguns dados, né, 80% do desmatamento da Amazônia hoje é considerado ele é considerado decorrente da pecuária brasileira, né? Então a gente vê, né, que existe uma taxa de variação do rebanho semelhante à área de desmatamento. Então, quanto maior o rebanho que eu tenho de gado, maior eu tenho desmatamento. Se vocês olharem aqui no gráfico à direita abaixo, né? Então a gente tem a pecuária associada à destruição de florestas, desertificação, perda da biodiversidade, escassez de água doce, poluição de água e erosão do solo. Bom, poluição, né? Mais uma atividade antrópica que tem ameaçado bastante a biodiversidade, é uma consequência da atividade antrópica, então tem poluição na atmosfera, poluição dos mares, né? Existem algumas estimativas que falam que em 2050 vai haver mais plástico nos oceanos do que biodiversidade, do que biomassa, poluição dos rios, principalmente aqueles urbanos, os lixões
em área aberta, né, que levam à atração de animais, principalmente domésticos, e, consequentemente, acabam sendo uma fonte de alimentação para eles. Bom, explorações sobre explotação, né, também é uma das causas importantes de perda de biodiversidade, a caça, que ela é infelizmente permitida em alguns países, seja como esporte, seja para consumo, também tem a caça ilegal, e tem a questão da produção pesqueira, né, que a gente fala, esse ano a produção pesqueira marinha foi tanto, mas a gente tem que lembrar que não é uma produção, né, é uma extração, né, o mar produzindo e o homem vai lá e extrai com cada vez tecnologias mais efetivas, né, aumentando mais ainda essa exploração. Bom, espécies exóticas invasoras são o quê? São consideradas aquelas espécies que estão fora da sua área de distribuição original. Então, vou dar o exemplo do javali, que é bem conhecido aqui no Brasil, né? Ele foi trazido com o intuito de criação para consumo de carne. Entretanto, muitos criadores viram que o lucro não era tão alto, dava muito trabalho, e acabaram soltando esses animais que acabaram se dando super bem aqui, principalmente no Cerrado, Mata Atlântica brasileira, né? Então, esses animais estão se reproduzindo, e o que acontece? Tem alguns animais que usam as mesmas áreas, animais nativos, como peixada, como cateto, que usam as mesmas áreas desses animais, competem com alimento, competem com nicho reprodutivo, né? Então, acaba sendo um competidor para as espécies brasileiras. O mesmo acontece com o caramujo gigante, na chatina fúlica, que ela também compete com o nosso caramujo gigante, né, o megalobulinus, que ocorre principalmente na Mata Atlântica, e é muito mais sensível, né? Então, o caramujo gigante africano, ele acaba dominando as áreas onde ocorreriam o caramujo gigante brasileiro, que é muito menos agressivo. O mesmo ocorreu com a lebre europeia, que hoje a gente vê nas matas, né, que foi trazida também para cá para criação, para consumo. O peixe-leão, que acho que muita gente já deve ter ouvido falar, já chegou até no Ceará, né? E, assim como o coral-sol, que acredito também que muita gente já deve ter ouvido falar, né? O coral-sol, ele é um coral que veio aderido às plataformas de petróleo, principalmente da Ásia, que vieram para o Brasil, e eles colonizaram os costões aqui, encontraram água clara e quente, foi um ótimo ambiente para ele. Só que eles vão se colonizando, invadindo as áreas dos corais brasileiros, né? Que são extremamente sensíveis e perdendo o hábitat para esse coral. E, consequentemente, toda aquela biota associada que eu tinha ao coral brasileiro, que se alimentava dele, ela acaba desaparecendo quando eu tenho uma invasão muito grande de coral-sol. E aí, eu vou citar o cão e o gato, né? O cão e o gato, bem ou mal, é um animal doméstico que deveria ter seu tutor, que deveria estar domiciliado, e muitas vezes, hoje a gente encontra um número muito grande de animais abandonados na rua, e muitas vezes próximo a áreas protegidas, né? Que levam eles a caçar, a transmitir doença para os animais domésticos, para os animais selvagens, desculpa. Bom, então a gente tem dois tipos de impacto principais que os cães e gatos causam sobre os animais silvestres. A predação, né, que é um impacto visível, e a doença, que a gente chama de ameaça silenciosa. Então, no caso da predação, é muito comum, né, a gente vê o cão chegando machucado de briga, ou o cão chegando todo repleto de ouriço, é muito comum em clínica, principalmente no interior, né, em áreas periurbanas, o animal chegar assim nas clínicas cheio de espinho de ouriço. Só que a gente fica com muito dó do bicho, e tem que ter mesmo, só que a gente esquece o outro lado. O que será que aconteceu com o ouriço, né? Será que era uma fêmea lactante? Será que o animal morreu? Será que o animal sobreviveu? Né? Dificilmente a gente tem essa informação. Às vezes o animal corre para o mato e morre lá e a gente não vê. Embaixo são dois animais que brigaram com o coati, né? E aí, o que será que aconteceu com o coati, né? Gatos é extremamente frequente, né? A gente vê esses animais caçando, principalmente pequenos roedores, pequenos mamíferos e aves. E aí? Aí a maioria dos proprietários, dos tutores, acham, ah, que bacana, ele me trouxe um presentinho. Mas imagina se cada gato fizer isso, né? Bom, aqui é mostrando, né, a ameaça visível. Então,
Algumas vezes a gente consegue encontrar carcaças predadas, né, principalmente por cães. Então, aqui é um ouriço, em cima um tatu. É comum os cães se juntarem também, acabarem atacando veado adulto, veado filhote ou outros mamíferos, né? Aqui é uma fêmea que acabou ficando órfã porque os cães mataram a mãe, né? Embaixo, né, é extremamente frequente a gente ver ave sendo capturada por gato, né? Às vezes aves de grande porte, né? Então a gente consegue observar esse tipo de situação. Bom, e vamos falar um pouquinho da introdução de doenças, né? Que é a ameaça invisível. Hoje, quais são as principais causas do aparecimento de doenças infecciosas emergentes em animais silvestres, né? Então, a gente tem várias coisas, a introdução de animais domésticos, né, e silvestres em novos hábitats, a redução de hábitat disponível, mudanças climáticas, a adaptação de agentes infecciosos a novos hospedeiros, tráfico de animais selvagens, aumento na interação com vetores e contato com a população humana, então, cada vez a gente está mais perto das áreas onde esses animais vivem, aumento da densidade populacional, que leva ao aumento da suscetibilidade à doença e imunossupressão de animais de vida livre. A gente bem clássico, né, que é o caso de sinomose nos leões no Serengeti. Então, isso foi mais ou menos na década de 90, onde algumas tribos se instalaram, né, no Parque do Serengeti, e o que aconteceu? Alguns indivíduos de uma população de leão começaram a aparecer mortos e cada vez foi aumentando o número. Bom, o Instituto Smithsonian foi para lá, acabou levando material e avaliando esse material desses leões que estavam vindo a óbito, descobriram que eles estavam contaminados com sinomose. E aí, da onde vinha essa sinomose? Esses animais, eles começaram a se adaptar, a alimentar-se dos cães dessas pequenas tribos que existiam dentro do parque, né? E esses cães não eram vacinados, portanto, acabaram transmitindo sinomose, que apesar de ser muito mais comum em canídeos do que felinos, se apresentou a doença nessas populações de grandes felinos e acabou levando quase à extinção desses grupos no Serengeti. O que o Smithsonian fez foi fazer grandes zonas de vacinação para esses cães domésticos da região. Bom, gatos, né? Vamos falar um pouquinho. Eles são introduzidos globalmente, né? A gente tem muitas ilhas, inclusive, invadidas por gatos. É muito difícil a gente estimar globalmente o número, tanto de cães quanto gatos, né? Então, estima-se que são 600 milhões. Por quê? Porque ainda tem muitos países que, além de terem seus animais abandonados, consomem animais e criam animais para consumo humano, né? Infelizmente. Então, a gente tem cerca de 75 milhões de gatos estimados nos Estados Unidos, cerca de 22 milhões de gatos estimados no Brasil, sendo que desses 22, 10 milhões são considerados abandonados, né? Estão presentes em muitas áreas protegidas, hoje a gente vê em muitas áreas naturais pelo próprio abandono, alguns animais vão se acelvajando, ou seja, vão aprendendo a viver de maneira selvagem novamente, né? E a gente tem alguns trabalhos, principalmente feitos através de modelos matemáticos que estimam o número de óbitos que esses animais causam, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, nos Estados Unidos, tem alguns trabalhos que estimam que 2,4 bilhões de aves são mortas por ano por gatos e 12,3 bilhões de mamíferos por ano. E assim as pessoas falam, não, impossível. Gente, não é impossível. Quantas pessoas, tutores de gato, já não receberam um passarinho de presente, ou um ratinho, ou um lagartinho, né? Na Inglaterra, se estima, né, que se um animal, um gato, predar 11 animais a cada 6 meses, o que é um número baixo perto de alguns animais, cerca de 9 milhões de gatos presentes no país, eles vão abater cerca de 200 bilhões de animais anualmente, né? Sendo um número maior de óbitos desses animais selvagens do que causas antropogênicas, como atropelamento e envenenamento. Hoje a gente tem uma grande quantidade de trabalhos feitos com gatos, principalmente relacionados à questão de predação. Peter Mara, ele escreveu esse livro, Cat Wars, ele jura que ele gosta muito de gatos, mas ele, como um ornitólogo, ele coloca ali quais são as consequências, né, os impactos dos gatos
nas populações, principalmente de aves. Ele coloca que é inaceitável a presença de gatos em áreas naturais. Bom, aqui eu coloquei só esse exemplo, né? Uma ilha japonesa tem uma população de gatos 6 vezes maior que a de humanos, né? Então, houve uma defaunação total dessa ilha, não existe quase nenhum animal silvestre, entre eles anfíbios, roedores, pequenos mamíferos ou aves, né? Então, esses gatos acabaram defaunando completamente a ilha. Bom, no Brasil a gente também tem os casos de predação de gatos em ilha, principalmente Fernando de Noronha, que é bem conhecido, e Ilha Grande, né? Em Fernando de Noronha, essa foto de baixo foi feita pela professora Kátia De Juste, que ela contabilizou que em 10 minutos um gato predou 3 aves num local. E a Helena Bergalo, que é uma professora de ecologia da UFRJ, da UERJ, né, também modelou, né, a quantidade de animais, a estimativa de animais abatidos lá em Ilha Grande, pela presença de gatos abandonados na ilha. Bom, aí eu acho engraçado, né, que um dia alguém me mandou esse post no Facebook de adoção de um gato. E a pessoa coloca a pessoa que está doando, coloca algumas exigências, né? Tais como o animal ser castrado, vacinado, e o lugar ser telado, o animal não ter acesso à rua. Gente, daí eu comecei a ler as respostas e não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque eu acho que as pessoas nem escrevem isso por mal, eu acho que é por ignorância mesmo de saber o impacto que esses animais causam, né? Então, que absurdo, é mais fácil adotar uma criança do que um gato. Portanto, agora tem que ser rico para ter gatos, né? Os gatos não fogem por ter amor e alimentos, eles exercem seus instintos de caçadores, presenteando os humanos com ratos e pássaros, entre outras, né? Então, vocês conseguem imaginar se todo mundo que tiver um gato em casa, né, a gente coloca aí 20 milhões, resolver o gato trazer um presentinho que seja semanalmente para o seu proprietário. Vocês conseguem imaginar isso sobre a fauna de animais silvestres? Então, é altíssima. E, realmente, quando você só tem um animal ou dois, e você não está vendo o problema como um todo, você acha, que legal, ele matou um bichinho aqui, outro bichinho ali, 3, 4 por mês, né? Mas imagina isso se você for pensar no número de gatos que a gente tem no mundo. Bom, cães é a mesma história que eu falei, né? A dificuldade da gente estimar o número de animais no mundo, né? Porque também tem países que reproduzem cães para consumo, né? Estima-se que são 900 milhões de cães. Estados Unidos tem 73 milhões, o Brasil 52 milhões, sendo o segundo país com maior número de cães no mundo, mais 30 milhões de cães abandonados. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, que os países tenham um cão a cada 10 pessoas. No Brasil, a gente já chegou no nível de um cão a cada 7 pessoas. E o IBGE, em 2016, soltou uma pesquisa que haviam mais cães nos lares das pessoas no Brasil do que crianças até 14 anos. A segunda população de cães e gatos do planeta, e ela movimenta cerca de 34 bilhões de anos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande quantidade de recursos, né, sendo gerados por causa do mercado pet, a gente tem situações como essa dessa foto, né? Uma grande quantidade de animais abandonados, sem cuidado praticamente nenhum. Bom, e o que acontece, né? O que a gente tem visto com bastante frequência, né? Infelizmente. Animais silvestres, né, como esse cachorro do mato, o Cerdócio tusk, temos a foto do lado direito, acometidos por doenças de animais domésticos, né, nesse caso a sarna. Então, cada vez vem essa situação vem se tornando mais frequente, né? Aqui é um caso também, né, de os animais silvestres acometido por sarna sarcóptica oriunda de cachorro, né? Aqui é um cachorro do mato vinagre, trabalho feito pelo Rodrigo Jorge, que são animais com hábitos extremamente fossoriais, né? E acabaram se contaminando, eles residiam em Nova Chavantina, né? Próximo às áreas
urbanas, onde tinha uma grande quantidade de cão, e os animais estavam tão debilitados por causa da sarna que chegaram alguns indivíduos a virem a óbito. Houve uma intervenção, alguns animais foram tratados, né, foram aparelhados com colar GPS, mas um animal que está na lista de espécies ameaçados pelo contato com cães domésticos acabou adquirindo doença e tinha uma imunidade muito baixa contra ela. Bom, cães, a gente tem diversos estudos no Brasil e do mundo, né? Aqui no Brasil, principalmente em fragmentos de Mata Atlântica, quando as pessoas vão fazer censo, né, ou monitoramento de pequenos mamíferos através de armadilha fotográfica, e percebem que existe um maior número de cães aparecendo nas armadilhas do que da fauna que as pessoas estavam procurando, né? Então, a gente também tem trabalhos de abundância de cães domésticos, análise de presas, né, o que esses cães estão comendo, efeito de borda, ou seja, quanto menor aquele fragmento, maior a chance que a gente tem desses animais domésticos adentrarem a mata, dieta, e a presença ou não de corpos, né? Então, são estudos sorológicos dos animais silvestres, verificando se eles tiveram ou não contato com doenças de animais domésticos. Mas não necessariamente eles conseguem desenvolver a doença. A gente consegue falar que eles tiveram contato quando a gente tem animais sorologicamente positivos. Bom, aqui eu coloquei, depois eu vou passar para a organização do evento, um livro que é o Free Ranging Dogs and Wildlife Conservation, é um livro extremamente importante para quem quer estudar isso. Relata vários casos e vários tipos de impacto que os cães domésticos podem causar nos animais selvagens, né? Entre outros livros e papers a respeito do controle de população de animais de rua, né, manejo, e que eu vou deixar com a organização para passar para quem tiver maior interesse. Que é só mostrando, né, a grande quantidade de publicações que a gente tem, né, geralmente vinculada a predação de animais selvagens por animais domésticos, né? Mas também a presença, principalmente, de exames sorológicos, né? De anticorpos nos animais silvestres, possivelmente oriundo do contato com animais domésticos contaminados com algum agente etiológico. Bom, um outro estudo bem bacana foi o realizado pela Cláudia Campos, que foi feito no campus da Universidade da Exalc, da USP, lá em Piracicaba, um ambiente periurbano, onde ela analisou as fezes dos cães e gatos que viviam ali soltos no campus, e ela conseguiu observar uma grande quantidade, por mais que sejam animais que não são asselvajados, geralmente não são agressivos, né, ela conseguiu observar uma grande parte da dieta, tanto dos cães quanto dos gatos, que eram compostas, gente, por mamíferos, por anfíbios, por lagartos, que esses animais se alimentavam no campus. Bom, a gente fez um estudo, quando eu estava ainda no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Carnívoros Selvagens, o CNBio, querendo saber quantas unidades de conservação, né, tinham problema com a presença de animais domésticos no seu interior, né? Então, quantas áreas protegidas, no caso as federais, né, tinham problema? Então, a gente fez uma pergunta que era se existem registros de animais domésticos no interior da unidade. E quase 90% dos gestores responderam que sim, que haviam animais domésticos dentro da unidade. Destes, né, os principais, entre 70% e 90%, relataram que era a presença de cães e gatos dentro das unidades de conservação. Bom, com base nesses resultados, né, e fazendo um convênio junto com o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da FMVZ USP e ICMBio, a gente criou o programa Conservação, que era pensando em um ambiente melhor para os carnívoros selvagens, na verdade, animais selvagens como um todo, os animais domésticos e o homem, né? Então, aqui são os dois precursores, o professor Fernando Ferreira, epidemiologista e que sempre trabalhou com modelagem e dinâmica populacional, principalmente de cães e gatos, e a pesquisadora, a doutora Beatriz Beisel, que trabalha há mais de 20 anos com onça pintada, numa região, né, num remanescente de Mata Atlântica, no interior de São Paulo, onde ela começou a observar
com o decorrer do tempo, que as armadilhas fotográficas, que são esses pontinhos vermelhos, que ela utilizava para fazer o censo de onças, começaram a aparecer um grande número de animais domésticos, principalmente cães, né? Então, ela ficou dentro de um parque estadual, o Parque Estadual do Carlos Botelho, ela ficou, criou um alerta nela. E, além disso, como ela trabalha há muitos anos nessa área, ela começou a ver que haviam flutuações de algumas populações, tais como de coati, arara, né? E aí, será que havia um decréscimo dessas populações por doença? O que será que estava ocasionando isso? Aqui é uma armadilha fotográfica dela, que ela colocou numa área, então é só para vocês observarem. Onde ela fotografava, a armadilha capturava, né? A armadilha fotográfica capturava, por exemplo, um casal de cachorro vinagre, um animal super ameaçado de extinção, na mesma área ela fotografava e registrava a presença de animais domésticos, ou seja, possivelmente eu tinha estava aumentando a interface entre os animais e possivelmente podia ter um fluxo aí de agentes etiológicos. Bom, aqui é mostrando, né, os cães que viviam no entorno, haviam muitos, esses 2 cães eu coloquei aqui, que eram os que mais eram registrados nas armadilhas fotográficas no interior do parque, e aí eu vou colocar esse videozinho para vocês, para mostrar uma única armadilha fotográfica, no limite do parque, o tanto que ela registrou numa mesma área a presença tanto de domésticos quanto de silvestres. Então, passaram os cães, agora na mesma área passa um monte de coati. Mais um cão entrando no parque. Um mirara, que é um animal extremamente sensível à sinomose. Um grupo de queixados, todo mundo usando a área. Então, vocês imaginam que se tem um animal doente, eliminando o agente etiológico, possivelmente outros animais vão ter contato com isso. Aqui um casal de lobinhos passando pela mesma área. Mais cachorro entrando no parque. Muitas vezes os cães têm tutores diferentes, mas eles se unem para entrar dentro do parque, né? Para dar um rolezinho junto dentro do parque. Uma anta fugindo aqui do morcego. Mão pelada, também bem sensível a alguns patógenos de cães. Gato do mato pequeno. Então, com essas imagens, a gente começou a ficar meio assustado, né? Nossa, é todo mundo usando a mesma área, doméstico e silvestre, e a gente pensou usar aquele parque estadual Carlos Botelho, na qual existia uma grande quantidade de dados que a pesquisadora Beatriz Weisgel tinha. Pensamos, vamos criar um modelo de gestão sanitária para as unidades de conservação que vem sofrendo esses impactos decorrentes da superpopulação de animais domésticos em seu interior e entorno, né? E que vise garantir a sobrevivência em longo prazo dos animais selvagens, né? Então, nossa intenção era essa. Então, a gente começou caracterizando a área de estudo, né? O bom era que esse parque, a área que a gente estudou, ele fica localizado no município de São Miguel Arcanjo, e a área urbana de São Miguel Arcanjo fica cerca de 20 e poucos quilômetros do parque. Só que existem 2 bairros que estão circulados aí em vermelho, que cresceram bem no entorno imediato do parque, né? Hoje estima-se que tem cerca de 2.000 moradores, aproximadamente 400 residências. Então, a gente achou bom porque existia mais de 20 quilômetros para a cidade, então era difícil ter animais vindo de um bairro para outro, animais da cidade para cá, para perto do parque. Então, teoricamente, era uma população isolada ali. O que a gente fez? Então, aqui, ó, são os bairros, né, chegando cada vez mais perto do parque, né? Então, a gente foi caracterizar a área de estudo, foi quantificar a população de animais domésticos desses 2 bairros. Então, fizemos entrevista em cerca de 350 casas, né, que tinham animais domésticos, então perguntava quais animais, eles caçavam, eles sabia se eles entravam no parque ou não, do que eles se alimentavam, se produziam de quanto em quanto tempo, usavam métodos contraceptivos para esses animais, eram castrados ou não,
né? Então, aqui é só um modelo. Então, tinha animais que conviviam com animais domésticos, por exemplo, gado. Tinha animais que conviviam com pato, galinha. Era todo mundo junto, gatos. A gente estimou também se a pessoa tinha algum outro animal doméstico, como pássaros, roedores, lagomorfos. E aqui é mostrando cada pontinho desse é uma casa que foi visitada. Todas as casas foram visitadas durante 3 anos. E durante esses 3 anos foram perguntados o que tinha acontecido com aqueles animais, morreram, a pessoa adquiriu outro, se reproduziu, começou a caçar, parou de comer alguma coisa. Então, para saber o que acontecia com aquela população desses 2 bairros isolados próximos ao parque durante esses 3 anos. Bom, além disso, a gente fez coleta, né, de material biológico e marcações dos cães e gatos domésticos, né? Então, todos os animais foram microchipados para a gente identificá-los no ano seguinte, né? E foi retirado coleta de sangue, ectoparasita, fezes. Aqui foi bom que, principalmente as crianças, né, gostavam muito do projeto e acompanhavam a gente nas casas, achavam os tutores, né? Às vezes a pessoa estava trabalhando, ele falava para a gente que horas que tinha que ir, então isso foi bem bacana. Aqui, né, abordando a comunidade, né, a gente perguntava se poderia fazer entrevistas, se poderia fazer a coleta de material. Aqui fazendo a coleta de material de gatos. E ali existe uma variação gigantesca. Então, tinham pessoas que moravam em sítio, que cuidavam super bem dos cães, gente que cuidavam não tão bem, pessoas que deixavam o cão amarrado o dia inteiro, pessoas que se preocupavam, levavam para cuidar dos veterinários quando precisava, alimentações variadas, gente que não alimentava e os animais tinham que se virar. Então, a gente foi caracterizando essa grande variedade de cuidados, né? Então, aqui a gente tinha um animal que era super bem cuidado, né? Dormia com a proprietária do lado esquerdo e do lado direito um animal que estava abandonado lá há cerca de 15 anos. Mas só para vocês não ficarem preocupados, esse aí foi adotado pela equipe, o tapete. Alguns animais a gente observava que tinham sido atacados por animais selvagens, ou tinham brigado com animais selvagens, né? Apresentavam lesões, então isso era importante também para a gente saber o que acontecia. Além de todo esse trabalho com os animais domésticos durante esses 3 anos, a gente também fez o quê? Fez a colheita de material biológico e marcação dos animais selvagens. Então, foi montada uma série de armadilhas para capturar animais selvagens. Então, os animais capturados eram marcados, era feita a coleta de sangue, que é uma mirara, também foi coletada, e depois, no caso, aqui ela está anestesiada, né? Depois os animais, de coletado material biológico, esses animais eram devidamente soltos no lugar onde foram capturados. Aí, infelizmente, né, eu nem sei, eu fiquei pensando se eu mostrava esse vídeo ou não, né, porque eu sei que tem gente que não é veterinário. Infelizmente, a gente se deparou com situações como essa, né, que era a presença de animais silvestres, né, então a população ligava para a gente, falava, olha, tem um cachorro do mato aqui com um sinal esquisito, porque é muito difícil, ó, porque está com um sinal bem característico de sinomose, né, que é comum a gente ver em cão doméstico, né, sinal neurológico, coordenação, né, o animal com ataxia. E o que acontece, eu mostrei essa imagem porque é muito difícil, gente, a gente pegar um animal silvestre doente, capturar um animal silvestre doente. Por isso que eu falei para vocês que é muito comum a gente ter o quê? Estudos que a gente faz o perfil sorológico daqueles animais silvestres. Por quê? Porque o animal doente silvestre, ele é facilmente predado, ele morre no mato e ninguém vê. Então, ali a população estava tão alerta por causa do projeto, então muitas vezes eles ligavam, olha, tem um animal doente aqui perto da minha casa, um animal silvestre, coisa que não é fácil comum, então a equipe ia para lá. E nesse caso foi um cachorro do mato, e o material dele foi coletado, assim como dos outros indivíduos rígidos que a gente coletou durante o projeto, né, e levados para o laboratório da FMVZ USP. Bom, alguns animais, infelizmente, deram positivo para sinomose.
Então, ali não era mais só o animal sorologicamente positivo, né? O animal tinha o vírus, ou seja, ele teve contato com o vírus e ele conseguiu, o vírus conseguiu causar sinais clínicos e doença no animal, né? E a gente falava assim, mas mesmo assim, mas será que foi o cão doméstico que passou esse vírus para o Silvestre? Apesar da gente ter todas as evidências, né? Ter a presença de cães domésticos lá, a gente via áreas que tinha interface entre o cão doméstico, né? E os carnívoros selvagens, principalmente. A gente via a entrada de cães domésticos dentro das áreas protegidas, a gente via que os cães, alguns canídeos silvestres saíam também fora do parque para comer, fuçar em lixo, entre outras coisas. E aí a gente falou, será que foi o cão mesmo? Como que a gente faz para provar isso? Então foi feita uma análise filogenética do vírus, do cachorro, dos cachorros do mato encontrados com aquele tipo de sintomatologia. Infelizmente, os cães acabaram vindo a óbito, porque eles estavam no estado já muito avançado da doença. E a análise filogenética mostrou que o vírus que o Ser Dawson estava apresentando, ele era muito semelhante ao vírus do cão. Então, aí a gente poderia inferir que os cães que estavam transmitindo o vírus da sinomose para o cachorro do mato. Bom, além disso, né, o que a gente fez? Caracterizou e quantificou o fluxo de entrada, né, dos cães e gatos domésticos no interior, através do aparelhamento dos animais com colar GPS, eles ficavam cerca de 15 dias com esse aparelho, com a anuência do proprietário, claro, e também colocamos armadilhas fotográficas no limite do parque, né, para ver se a gente registrava a entrada e saída de cães, né. Então, aqui alguns cães aparelhados. Aqui mostrando, né, como o cão era aparelhado, a gente também fazia um agrado, levava um antipulga, um anticarrapato, né, às vezes um petisco, né. E aqui, vocês olharem a legenda, né, tem um monte de nome de cachorro, cada um de uma cor, e aqui é a área de uso deles, do local onde eles vivem e para onde eles vão. Então, vocês conseguem, até onde eles se dispersam dentro do parque. Então, vocês podem ver que tem vários animais que entram dentro do parque, saem, vários usam principalmente estradas, né, áreas que já estão abertas. Então, isso depende muito do comportamento, né, do animal, mas a gente consegue observar que existe uma grande penetração desses animais domésticos no interior do parque. Bom, com base nesses resultados e sabendo que os cães realmente estavam transmitindo doenças para os animais silvestres, né, a gente fez um plano de comunicação e educação em saúde pública para falar tanto para os funcionários do parque quanto para os moradores locais a importância de um animal saudável, a importância de um animal castrado, de uma posse responsável, de um animal que não entrasse no parque, quais as consequências que ele podia trazer para o parque. A gente foi nas rádios divulgar o trabalho, que fez que as pessoas contactassem a gente quando viam um animal silvestre doente, né? Facilitou bastante isso. Bom, aqui a gente fazendo entrevista com as pessoas, teve um trabalho de percepção das pessoas em relação ao parque. Então, tinha gente que nasceu ali, nesses dois bairros, e absolutamente nunca tinha colocado o pé no parque, né? Então, isso foi muito importante. Teve algumas atividades para levar, principalmente escolas dentro do parque, né? Para eles conhecerem, quem sabe levar essas informações para a família, a importância de se conservar essa região. Bom, a gente chegou lá querendo propor, o início do trabalho era propor um modelo de gestão sanitária para o Parque Estadual Carlos Botelho, né? Que reduzisse o contato entre domésticos e selvagens, né? Reduzisse a taxa de entrada de animais domésticos no parque, a superpopulação de cães e gatos no entorno, né? Pensando em extrapolar para outras unidades e áreas de conservação. Entretanto, depois de 3 anos, a gente tinha mais perguntas, né, do que respostas, né? E a gente percebeu que não adiantava a gente chegar lá com uma receitinha pronta, nem pegar essa receitinha e passar para outras unidades de conservação, áreas protegidas, né? Por quê? Porque os problemas sociais ali eram tantos, né, e diferentes de um lugar para o outro, né, que a gente tinha que ver um problema como um todo. Então, era muito difícil exigir de um proprietário que levasse o animal no veterinário, que desse ração premium, que o animal fosse vacinado, se ele não tinha nem acesso à saúde para a família dele, né? Então, a gente
a gente consegue, muitas vezes, fazendo campanhas de castração, mitigar o problema, entretanto, melhorar o problema como um todo, melhorar o impacto que a gente tinha, né, dos cães domésticos sobre os silvestres, ele exigia o envolvimento de outras instituições, como instituições de educação, infraestrutura, desenvolvimento social, saúde, né? Porque aquelas pessoas elas tinham um grande desafio de uma série de outras coisas além de ter que cuidar do animal, né? Então, normalmente são soluções que podem existir, mas a longo prazo, né? Não adianta eu chegar lá, como eu falei, com a receitinha pronta e pensar que tudo melhorou. Ah, fiz 20 campanhas de castração, fui embora e está tudo resolvido. Dei 15 palestras, está tudo resolvido. Não, a gente tem que gerar uma mudança ali na comunidade como um todo, né? Tentar melhorar as questões sociais para ter um reflexo para que haja um real reflexo sobre o cuidado dos animais, né? E lembrando que a gente sempre pensou, né, no projeto, a gente sempre pensava numa questão de saúde única, né? Então, pensando na saúde do animal, consequentemente, num melhor ambiente para os animais silvestres e, consequentemente, num melhor ambiente para o homem. Aqui era a equipe, né, o professor Fernando, então todo mundo punha a mão na massa, Tatiana embaixo, a Nayá à direita embaixo, Ana Pérola no meio, a pesquisadora Beatriz Weisel do lado direito acima. Aqui muita gente colaborou, né, mas os mais colaborativos com certeza foram os animais e a comunidade local, né, que se envolveu com o projeto, que trouxe informações para a gente. E aqui eu coloco um filminho do começo do projeto, né, também, mostrando, né, chegando no bairro, chegando no Parque Estadual, onde a gente teve que fazer uma boa gestão com o diretor do parque, que auxiliou bastante no projeto. Indo na Câmara dos Vereadores, indo no rádio, divulgar o projeto. A gente tem que se envolver com outras questões da cidade, Momento Fofura, vários cães foram adotados pela equipe. Aí as pessoas traziam outros problemas para a gente, aí no caso o canil municipal, né? Então a gente tinha que também, a sociedade ali, a comunidade, ela estava esperando algum feedback da gente, também algum retorno, né? Não só a gente ir lá fazer nossa pesquisa e ir embora, né? Aqui o cão correndo dentro do parque, a gente entrando em algumas propriedades, a grande maioria a gente foi super bem-vindo, super bem recebido, fazendo entrevista com as pessoas, colocando armadilha fotográfica, colocando armadilha para captura de animais selvagens, soltando os animais, não tivemos nenhuma perda. Então, aqui o mundo, uma saúde, acho que é a mensagem mais importante que eu tenho para dar aqui da palestra, né? Desculpa. Pensando que, infelizmente, não adianta, né? Eu vi algumas palestras aqui que são muito interessantes, né? E eu acredito que eu era um pouco assim, né? De falar, eu não gosto de gente, só gosto de bicho. Que não adianta, né, gente? A gente tem que lembrar que os humanos, as pessoas, os tutores que vão gerar e dar os cuidados para o bicho. Então, para isso, a gente tem que saber lidar com a comunidade e tentar também transformá-la, né? Então, é tudo um conjunto, né? Uma saúde única, que nem o slide colocou. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, eu estou à disposição, meu e-mail está aqui, eu posso mandar material, a gente pode conversar. Tomara que eu tenha despertado o interesse aí das pessoas trabalharem com pesquisa para a gente achar soluções conjuntas para esse problema que ainda existe e é muito grande na maioria das áreas protegidas aqui do nosso país. Muito obrigada.